E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Não se esqueça, antes de mais nada, que hoje é dia do Setsubun, tá? Hoje é dia de jogar Mame no capiroto, pedindo prosperidade, para expulsar o capiroto, né? Para poder trazer prosperidade. E hoje é dia de comer eromaki também. Eu já fui lá comprar o meu. Tá? Para quem não sabe, ó, eromaki é um sushi, tá? Só que é do grandão, tá? Por quê? Para trazer prosperidade. Porque esse ano nós vamos precisar de muita prosperidade. Porque a coisa está complicada. Esse ano vai estar complicado. Hoje a conversa para adulto, tá? Quem tiver mentalidade infantil, eu já peço, não assista o vídeo, porque esse vídeo aqui vai ser um pouco tenso, tá? Em relação às informações do Japão. Eu vou trazer matérias de dois jornais, um da Asahi e o outro do Yomiuri, tá? Que já estão trazendo prospectos. Do que? Trouxe da parte do fabricantes de manufatura, no caso assim, a parte fabril do Japão, que pelo terceiro mês a coisa ficou abaixo do esperado, então ficou bem morna, bem xoxa. E o aumento de preços. Só que no caso desse daqui vai ser o aumento de preços já relacionados para 2023. Então ao longo do ano vão ter mais de 12.054 itens que vão sofrer aumentos, tá? Então já dá para você ter ideia de como vai ser o Japão. Por isso que eu falo que hoje a conversa é para adulto, tá? Então se vir com aquela mentalidade de criança, meu, esquece, porque esse ano aqui as pessoas que não tomarem cuidado vão se lascar de verde e amarelo, tá? Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia de como a coisa vai ser no Japão, tá? Eu não estou colocando terror. A própria mídia japonesa está trazendo isso e eu estou trazendo isso para você, já para você ter uma ideia, tá? Os preços de 12.054 itens alimentícios, variando de temperos a bebidas, aumentarão esse ano num ritmo mais rápido que 2022. Mostrou uma pesquisa da Teikoku Databank, tá? Então eu vou começar pelo aumento de preços, depois eu vou vir com a parte de trabalho aqui do Japão. Tá? Como é que tá, pelo menos na parte de fábricas. A pesquisa do Teikoku Databank abrangeu 195 empresas de alimentos, incluindo 90 novos entrevistados. Então já deu para você sacar que foi uma pesquisa muito ampla. Em 2022, os preços de 25.768 itens subiram, só de alimentos, tá? Com o número chegando a 10.000 em julho. Mas este ano o número deverá exceder os 10.000 em abril. Então você vê que o ano passado, até julho, houve um aumento de 10.000 itens. Este ano vai ser em abril. Então você vê que este ano vai ser mais rápido os aumentos do que no ano passado. Somente em fevereiro, esse mês, tá? O preço de 5.463 itens, no caso de alimentos, ou um total de 40% subirão. Foi informado na pesquisa, no caso assim, as empresas informaram o pesquisador. Pizzas congeladas, produzidas pela Maruha Nichiro, udons, produtos de macarrão fabricados pela Table Mark, né, Kagome, no caso assim, o ketchup, vinhos da marca Mersen estão entre os 5.463 itens. Por mês, o total de fevereiro representará o segundo maior aumento, perdendo apenas para os 7.864 itens de outubro de 2022. Os produtos processados como alimentos congelados e enlatados representavam 6.657, ou mais da metade dos 12.054 itens, enquanto os produtos tipo tempero e molho de soja representam 2.236 itens. Segundo a pesquisa, 1.810 bebidas alcoólicas e outros tipos de bebidas custarão mais caro, então vão receber aumentos também. A taxa média de aumento por item foi de 16%. Para mais de 99% dos itens alimentares que custarão mais em 2023,
As empresas culparam o aumento nos custos das matérias-primas, de acordo com a pesquisa. É aquela velha história. O tio Kishida não quis tentar segurar o dólar, e aí? Tá. Então, deu no que deu. Empresas de energia mais altas foram citadas pelo aumento dos preços em 88% dos itens alimentares, enquanto materiais de embalagens mais caros foram citados em 71% e o iene mais fraco, né, em 25%. Então já dá para você ter ideia que o iene foi um dos grandes vilões, tá? Juntamente com a guerra. Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa não tá legal. O preço do pão e de outros produtos à base de trigo também poderão aumentar, disse o Teikoku Databank. Por que disso? Porque o governo japonês, ele está subsidiando essa parte do trigo. Ele está tentando segurar o preço do trigo, injetando dinheiro, tá, nas grandes empresas. Só que vai chegar uma hora que não vai dar, não vai conseguir segurar. Por isso que já estão falando, pode ser que suba o preço do pão e produtos derivados de trigo no Japão. O governo japonês, em abril, deve revisar o preço pelo qual vende o trigo importado para a moagem e outras empresas. É aquilo que eu falei, acabei de falar. O governo japonês está subsidiando esse tipo de coisa. Então, na hora que, se ele resolver cortar o subsídio, se prepara que todos os produtos à base de trigo vão explodir o preço. O alcance da revisão determinará se os consumidores pagarão mais e quanto pagarão mais, disse a empresa de pesquisa. Só para vocês terem ideia, tá? Na parte de games, né? Tem aqui no Japão tem muito game center, ou pelo menos tinha, tá? Muito game center fechou. Japonês, mas o que é o game center? São os famosos fliperamas, tá? São aquelas casas de jogos. Tanto que teve um aqui que ele tá dobrando os preços, né? Tá isso aqui foi num pedaço de uma matéria da NTK que eu deixei separado para poder mostrar, né? A mudança para aumentar os preços também se aplica a serviços de instalações de entretenimento, né? Existem mais de 180 máquinas de jogos instaladas em um centro de jogos na cidade de Fukaya, na província de Saitama, tá? E foi decidido que vai aumentar as taxas para o uso consequente a partir do dia 1º, então desde ontem, tá? Então, as máquinas que custavam, no caso assim, para jogar Ryakoen, vão dobrar para Mi Ryakoen, para 200 ienes no caso. E as que custavam 50 ienes vão para Ryakoen, tá? No caso, o Goju Yen vai para Ryakoen. A razão por trás disso é o aumento no custo da eletricidade. Mais recentemente, em dezembro do ano passado, as contas de luz aumentaram em cerca de 50%. Você já imaginou o arrombo que foi nisso? Um aumento de 50% na conta de luz, tá? Então já dá para você ter ideia de por A mais B. Eu trouxe esse tipo de coisa aqui porque uma casa não é diferente de um game center, porque a eletricidade é eletricidade, o uso é o mesmo, tá? Claro que no game center usa-se uma quantidade maior de eletricidade, tá? Por causa do quantidade de máquinas, mas se você colocar o equivalente, dá elas por elas. Então você vê que houve eu trouxe por causa do aumento, continuando aqui. Além disso, a empresa de energia elétrica, com a qual temos contrato, nos informou que não poderíamos renovar o contrato depois de março, devido ao aumento no preço dos combustíveis, o que significa, né, que o pau comeu. Por que eles não podem renovar? Por causa do tipo de contrato. Porque aqui no Japão tem dois tipos de contratos, tá? Então você vê que para certos tipos de contratos, para empresas, eles estão eliminando. Por quê? Para poder tornar o repasse do valor das contas mais alto, tá? Sem tantas dores de cabeça por ter que passar pelo governo. Então já dá para você sacar por A mais B que o negócio vai ser tenso, tá? Parte de emprego. Parte das fábricas aqui no Japão. Só para você ter uma ideia também. A atividade fabril, no caso, atividade de fábricas, caiu pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, mostrou uma pesquisa de empresas privadas, tá? Embora a pesquisa dos fabricantes continuassem otimistas enquanto as melhores e condições de oferta de preço. Em meio ao agravamento
das condições econômicas globais, empresas japonesas estão enfrentando pedidos de aumentos de salários e negociações trabalhistas. Isso é fato. Isso, todo ano tem, nessa época tem isso. Tá? Mas por causa da inflação e o Kishida pedindo para as empresas aumentarem o salário, os sindicatos que fazem essas negociações estão caindo de cima dos empregadores. Não estou falando que está certo ou está errado. Tá? Estou falando que acontece todo ano nessa época do ano no Japão. Tá? Só que esse ano se agravou muito por causa da inflação. O índice dos gerentes de compra de manufatura do banco Eiyu Jibun, tá, aqui no Japão estava em 48,9 em janeiro, inalterado em relação à leitura do mês anterior e ao número final do mês anterior, o que era o nível mais fraco desde outubro de 2020. Então já deu para você sacar que esse número não está legal, né? Então, em relação a outubro de 2020, é o número mais fraco do Japão nos últimos tempos. Tá? As condições econômicas globais moderadas continuarão impedindo a demanda de clientes em todo o setor manufatureiro, é a parte de fábricas, todo o setor manufatureiro japonês, disse Tim Moore, diretor de economia da S&P Global Market Intelligence, que compila a pesquisa. Então você vê que é uma empresa americana que está fazendo essa pesquisa. Os dados seguem números fracos de produção de fábrica de dezembro divulgados. É aquele que eu trouxe do Ministério. Tá? Então já deu para você sacar por A mais B que a coisa não está legal. Os pedidos de saída e novos contratos de pedido de saída, aqueles pedidos que as pessoas, eu estou saindo fora, não estou aguentando esse tipo de coisa. Não estou aguentando o salário daqui, ou não estou aguentando o ambiente de serviço e pede demissão. Tá? Os pedidos de saída e novos contratos pelo sétimo mês consecutivo num ritmo mais baixo. Houve mais pedidos de saída e também mais contratos pelo sétimo mês consecutivo, mas embora em um ritmo mais lento que nos 2 últimos meses anteriores. Então, esse mês caiu o número de contratações e de pessoas que pediram demissão. Por quê? A coisa está tensa. Então, aquilo que eu já havia avisado antes. Quem tem serviço, segura a onda. Vê se é o momento para trocar de emprego ou não. Tá? Você vê que a própria matéria ali já está falando os alertas que eu já havia soltado antes. Tá? E o número de novos contratados caiu também. Então, pelo 3º mês consecutivo. Então, você vê que as empresas, elas estão segurando as contratações. Mas isso aqui também é claro também. Essa época do ano, até o fechamento do ano fiscal, todos os anos são iguais. Chegou essa época, até o fechamento do ano fiscal japonês, não há grandes contratações. Tá? Só que esse ano deu uma agravada por causa da inflação. Tá? Quem mora no Japão sabe disso, que as grandes contratações só vão começar mesmo depois do ano fiscal, da renovação do ano fiscal, porque aí as empresas já estão fechando os contratos de uma empresa com a outra, então já sabe qual que vai ser o volume de produção, quantos funcionários eles vão precisar mais ou não. Aí eles vão rever os cortes de gasto, de custos, para ver se eles vão contratar mais pessoas ou não. Só para vocês terem uma ideia, a PayPal, tá, ela vai demitir 2.000 pessoas agora. No caso seria 7% da força de trabalho dela. E aí? Tá? Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa vai ficar esquisita para esse ano no Japão. Mas continuando aqui. Os pedidos de saída e os novos contratados aumentaram pelo 7º mês consecutivo, em janeiro, embora em um ritmo mais lento do que os 2 meses anteriores, aquilo que eu havia explicado, deu uma queda. Mostraram os subíndices da pesquisa da P&P. Pelo lado positivo, o atraso, presta bem atenção nisso aqui, tá? Porque essa parte aqui, ela já corta aquela falácia da Toyota, de produção, que está faltando semicondutores. Aquilo que eu já havia explicado, que a Sony também já veio a público falar esse tipo de coisa. Então, só a Toyota está batendo em cima disso ainda, da falta de semicondutores. Vem comigo aqui, só para você ter uma ideia. Pelo lado positivo,
O atraso dos fornecedores foram menos prevalentes desde fevereiro de 2021, sugerindo melhorias no fornecimento restrito de peças como semicondutores. A inflação dos preços de entrada e a produção, foi mais lenta em 16 meses. Então é aquela velha história que eles estão falando, que os atrasos na entrega dos semicondutores estão diminuindo, estão acabando. Tá? Então aquela ideia que a Toyota vem falando assim, está faltando semicondutor para a linha de trabalho. Não é verdade. Tá? As esperanças de uma melhoria sustentada pelo desempenho do fornecedor, juntamente com o vento em popa reduzido da pandemia, ajudaram a apoiar uma nova recuperação das confianças dos negócios no início de 2023, disse Moore. Então você vê que os fornecedores de produtos, no caso semicondutores, esse tipo de coisa, eles estão acelerando. Tá? As produções estão entregando, já estão tirando os atrasos. Então por isso que eu falo que essa ideia da Toyota de ficar para a linha de produção falando que está tendo atrasos na entrega dos semicondutores, etc., isso é falácia. Tá? Até porque a Toyota ela tem contratos de fornecimento. Se existe uma quebra nessa cadeia de fornecimento, a empresa que quebrou o fornecimento, ela tem que pagar multas para isso. Por que você acha que quando dá um problema numa empresa, qualquer empresa que seja, de manufatura, dá um problema de produção, a empresa ela tem que correr para repor aquilo ali? Porque existem multas contratuais por atraso de fornecimento. Tá? Porque afeta toda uma cadeia produtiva. Então quem tem que ressarcir aquilo é a empresa que atrasou as peças. Por isso que as empresas aqui no Japão elas ficam doidas quando dá algum problema de produção, por causa dessas multas contratuais. Muita gente não sabe disso. Acha que atrasou, deixa atrasar, tá? E problema da firma. Não, o negócio não é assim não. Influencia toda uma cadeia, tá? Isso influencia todo como é que se fala assim, uma cadeia de produção. E nesse tipo de coisa, dependendo, até o funcionário ali que fez o problema, ele corre risco. Eu já vi, tá? Funcionários de firmas que fazem problemas assim meio grandes, eles serem demitidos por causa desse tipo de problema, porque traz consequências. Mas continuando, cerca de 3 vezes mais fabricantes na pesquisa esperam que a produção se expanda nos últimos 12 meses do que aqueles que prevêem grandes contratações. Eu vou ler de novo. Cerca de 3 vezes mais fabricantes na pesquisa esperam que a produção se expanda nos próximos 12 meses do que aqueles que prevêem grande contratação, segundo Moore. O que isso quer dizer? Que eles querem aumentar a produção, é aquela velha história do chicotinho. Trabalha, peão, só que sem contratações, ou sem ter grandes contratações. Então eles vão trabalhar com o mesmo número de pessoas que estão ali, só que eles vão tentar aumentar a produção de alguma forma. É o que a Toyota veio fazendo em 2022. Japonês, mas por que você está batendo muito em cima da Toyota? Porque a Toyota ela tá com as falácias meio estranhas. Tá? Que a coisa não bate com o que está no mercado. E aí? Tá. Mas continuando. O subíndice que mede os respondentes da produção futura subiu para uma alta de 3 meses. Mostraram os dados. Por que ele fala que um subíndice? Porque tem o tópico e tem subtópicos. Tá? Então, de acordo com os subtópicos, houve um aumento ali, tá? Desses subtópicos. Desculpa. Mas já deu para você sacar que o Japão, a parte dos fabricantes, não está legal. Tá? Você vê que eles esperam, porque essa pesquisa foi realizada aqui no Japão. Então você vê que eles esperam trabalhar, aumentar as produções sem grandes contratações para esse ano, de acordo com essa pesquisa dessa financeira americana. Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa é complicada. Para quem tem dúvida do que eu estou falando, não, vou ler de novo, tá? Tim Moore, diretor
da parte de economia da S&P Global Marketing Intelligence. Quem tiver dúvida, só dá uma pesquisada nisso aí. Tá? Já estou dando as referências para evitar certos equívocos. Se a pessoa que quiser pesquisar, dá uma pesquisada. Tá? Tanto que tem subíndices de pesquisa da P&P também. Tá? Então já estou trazendo ali para as pessoas terem noção. Então já com isso, por isso que eu falei que hoje é a conversa para gente grande. Então já dá para você sacar que grandes contratações não se espera no Japão, pelo menos por enquanto. Enquanto não der um boom de alguma maneira no mercado japonês, grandes contratações não haverão no Japão. Tá? Da mesma forma que aumentos de preços, dependendo dos produtos que for, vai dar uma diminuição no quê? De venda. Menos vendas, menos horas trabalhadas para as pessoas aqui no Japão que fabricam esses produtos, que trabalham nas fábricas desses produtos. Então, já dá para você sacar também que pessoas trabalharão menos horas esse ano no Japão em alguns segmentos. Ah, japonês, você está falando de comida, sim, mas não se esqueça que existe toda uma cadeia produtiva por trás da empresa de alimentos, que começa desde o produtor, que passa pelas empresas de embalagem, empresas de produtos de limpeza, tá? Parte de processamento, até chegar na sua mão. Então você vê que eu já linkei 4 tipos de empresas por trás desse produto. Então você já imaginou, se houver diminuição de venda desses produtos, são 4 empresas que vão cair o serviço. Repetindo, o produtor, tá? A empresa que faz a embalagem, a empresa de limpeza e a empresa de processamento. Não se esquecendo que ainda tem a parte de logística também, já são 5. Tá? São 5 empresas que as pessoas vão trabalhar menos. Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa não vai ser legal. Por isso que eu já estou te alertando. Se você pretende trocar de serviço, faça uma pesquisa de campo. Tá? Faça uma pesquisa direitinho. Como é que fala assim? Faça o dever de casa para não haver problemas depois. Você vê que eu linkei 5 empresas diferentes para o mesmo tipo de produto. Tá? Você vê que dentro dessas empresas tem o quê? Parte de tecnologia e etc. Tá? Então, vai na manha aí, tá? Nessa parte de querer trocar de emprego. Da mesma forma que se você pretende vir do Brasil para o Japão aqui trabalhar, veja muito bem o contrato. Tá? Se você puder, pega todo o contrato assinado. Porque se houver algum problema, se você assinou alguma coisa e a empresa contratante assinou também, você tem como reivindicar. De boca você não tem como reivindicar nada. Tá? Então você vê que a coisa a situação esse ano vai ficar meio tensa no Japão, vai. Se der um fim na guerra lá da Ucrânia, vai dar uma melhorada? Dá uma melhorada. Da mesma forma, se o Japão tentar segurar o dólar, vai dar uma melhorada? Dá uma amenizada. Não melhora, ameniza. Só vai melhorar depois que a guerra da Ucrânia acabar e dar uma melhorada na parte de abastecimento. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, o Japão, ele comprou, se eu não estou enganado, 23 trilhões em títulos de volta. Nisso que acontece para tentar segurar o aumento de juros no Japão. Por quê? Os financiamentos das casas aqui no Japão estão aumentando, os valores. Os bancos já soltaram os valores de juros. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que as coisas vão ficar muito caras no Japão. E aí? Por isso que eu falo, tome cuidado com endividamentos. Porque no caso de casas, financiamento habitacional esse ano ficou mais caro. Já. Financiamento habitacional ficou mais caro. E nisso, se você não ganhar o equivalente para fazer, como é que se fala assim, a troca justa, vai ficar complicado. Você vai gastar mais, seu poder de compra bem menos. Nisso você vai precisar o quê? Aumentar sua renda de alguma maneira ou diminuir seus gastos ainda mais para fazer aquela equivalência. Por isso que o importante não importa o quanto você gasta, importa o quanto você, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Tá? Em cima do quanto você gasta, você consegue ver sua economia ou não.
Porque não adianta você ganhar cada vez mais se você aumenta cada vez mais suas dívidas. Você nunca vai melhorar dessa situação. Tá? Então, tem que se tomar cuidado? Tem. Me desculpe mais uma vez, o vídeo ficou longo, mas já dá para você ter uma noção de como vai ficar o Japão para 2023. Por isso que eu falei que hoje era uma conversa de gente grande. Tá? Então, cuidado. Tá? Cuidado, trocas de serviço, tá? Parte de gastos, tá? Porque você vê que esse ano não vai ser legal e os gastos vão aumentar cada vez mais esse ano. Tá certo? E arigatou gozaimasu para você que assistiu o vídeo até aqui. E não se esqueça, tá? Se puder, coma o Erromark hoje para poder trazer alguma prosperidade, porque esse ano nós vamos precisar de toda a ajuda divina possível para prosperidade. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!